Boa tarde. O Senado Notícias está no ar. A Comissão de Direitos Humanos realizou na sexta-feira, na cidade de Lucas do Rio Verde, a 334 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso, um debate sobre prevenção, enfrentamento, desafios, legislações e políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Durante a audiência, a senadora Margarete Busetti defendeu penas mais severas para crimes de gênero. 30% das mulheres brasileiras já sofreram violência doméstica ou familiar provocada por um homem. É o que aponta a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada no ano passado pelo Data Senado. Só no ano passado, 1.463 mulheres morreram. Uma em cada 6 horas foi morta, crime de feminicídio. Tem alguma coisa errada na nossa sociedade. E cada vez com mais requinte de crueldade. A audiência pública da Comissão de Direitos Humanos foi a primeira realizada sobre o tema em uma cidade do interior do país. Entre os convidados, uma certeza: é preciso colocar os homens na discussão. Defender a mulher é um dever de todos nós. Quando se diz em ter filhas, irmãs, mães, metade da população desse estado e desse país são de mulheres e a outra metade nasceu de nós. É muito importante que isso seja lembrado. Precisamos de um público, não só majoritariamente mulheres. Os homens têm que estar aqui para ouvir esse debate. Os homens precisam se colocar para entender. Por que os homens não vêm debater esse assunto, né? Eu participei de uma audiência pública no Senado, que eu falei, olha, eu vou falar de mulher, para mulher, com mulheres, e parece que eu estou brincando de casinha, porque quem é o agressor é o homem. A senadora apresentou um projeto de lei que aumenta as penas de crime de violência contra a mulher. Mas, para ela, é preciso endurecer ainda mais. Tem crimes que deveriam ser prisão perpétua. Mas, para isso, nós temos que fazer uma nova Constituição. Temos que chamar uma Constituinte. Então, a maneira que eu encontrei de endurecer as penas foram essas. Eu tenho esperança que a semana que vem será aprovado o pacote antifeminicídio. A audiência pública teve vários depoimentos emocionantes, como o de Cleonice Pereira de Arruda. Ela contou as violências que sofreu em sua vida e foi aplaudida de pé. Eu nasci em Nobres, o meu pai esfaqueou a minha mãe e eu fui adotada por mais de 20 famílias. E eu falo agora porque eu passei 30 e poucos anos da minha vida sem poder falar. Eu não podia falar, porque se eu falasse, eu era histérica. E eu passei a minha vida me perguntando, o que eu fiz de errado? Eu tinha 4 anos, eu tinha 3 irmãos, aonde não fiquei com nenhum. A minha mãe morreu, mas morreu muito tempo depois. Mas eu nunca mais tive convívio com ela. O trabalho que vocês estão fazendo é fundamental para não existir outras Cleonice, outros Vanil, outras Beatriz. E agradeço imensamente a oportunidade de fala. E principalmente a dona Janice, que está lutando muito para acabar com isso. Obrigado. Indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que morreu em 2023, foi homenageado com sessão especial no plenário do Senado na sexta-feira. 15 de março. Nesta mesma data, há 50 anos atrás, tomava posse como ministro da Agricultura o engenheiro agrônomo, professor universitário e ex-deputado constituinte Alisson Paulinelli. Para comemorar meio século de sua nomeação,
Autoridades, familiares e amigos participaram no plenário do Senado de uma sessão especial em homenagem a um dos maiores nomes na modernização da agricultura no Brasil. Paulinelli tem que ser lembrado e reverenciado pelo desenvolvimento de nossa maior riqueza, que é o agronegócio, e, sobretudo, por ter colocado o Brasil no topo dos países que alimentam o mundo. Alisson Paulinelli foi um visionário, foi um homem e uma liderança capaz de olhar décadas à frente do seu tempo. Ele foi um líder na criação da agricultura moderna e sustentáveis em terras tropicais em larga escala. Essa sessão foi feita para que a gente fale para os nossos netos e esses nossos netos para os seus netos, para que a geração futura, no próximo centenário dessa nomeação, saiba que eles estão se alimentando e há abundância de recursos no Brasil, graças ao esforço desse grande homem, Alisson Paulinelli. Nós trabalhamos muito tempo junto e marcou para mim duas coisas muito importantes no administrador. A capacidade de enxergar o futuro e o segundo ponto era uma grande habilidade em pegar a máquina de funcionários do Ministério da Agricultura, das nossas universidades e reunir todos eles numa ideia única de fazer o agro brasileiro vencer o atraso e se transformar no maior exportador de alimentos do Brasil. Nascido em Minas Gerais, Paulinelli foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, em 2021 e em 2022, devido às suas contribuições para tornar o Brasil uma potência mundial em produção agrícola e exemplo de sustentabilidade. A indicação se deu também por seu trabalho na defesa da segurança alimentar, pesquisa e inovação tecnológica. O ex-ministro ainda é reconhecido por ter idealizado a Embrapa e por impulsionar o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa e da Erradicação da Peste Suína Africana. Essas ações levaram o Brasil a entrar nos mercados internacionais mais exigentes. Alisson Paulinelli morreu em 29 de junho de 2023, aos 86 anos, em Belo Horizonte. Alisson acreditava que é indispensável fazer o sonho do agrotropical ser também o sonho dos jovens urbanos de São Paulo ou de Paris. Hoje, o novo nome para este velho sonho do professor chama-se bioeconomia. Hoje, não se discute mais a agroindústria como sendo o atraso, né? A agroindústria aliada à tecnologia é o avanço, é o futuro, é o que há. Então, essa homenagem, eu diria que, em nome do meu pai, esteja ele onde estiver, ele está sendo confirmado ao longo do tempo. Ou seja, pai, o que o senhor acreditou é exatamente o que fez esse país virar o que está virando. Lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2024 na terça-feira e 2 sessões especiais no plenário na quinta. Confira os destaques desta semana aqui no Senado. Daqui a pouco, às 2 da tarde, o plenário realiza sessão não deliberativa, aquela dedicada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista. O primeiro item da pauta é o projeto que institui o dever de transparência ativa dos órgãos e entidades da administração pública sobre informações relativas a obras em execução e paralisadas. Também amanhã, às 10 horas, no plenário da Câmara, o Congresso deve realizar sessão solene para o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2024, com os projetos de interesse da Confederação Nacional da Indústria. Nesta quarta-feira, às 10 horas, reunião prevista na Comissão de Constituição e Justiça. Na pauta está o projeto que permite a redução da reserva legal em áreas de florestas da Amazônia Legal, para todos os efeitos, nos municípios com mais de 50% do território ocupado por áreas protegidas de domínio público. E na quinta-feira, o Senado deve realizar 2 sessões especiais. Às 9 da manhã,
para conscientizar a população quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down. E às 3 da tarde, para comemorar o Dia Mundial das Águas. Começa a ser discutida nesta terça-feira em plenário a PEC que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade. Depois de aprovada na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça, com apenas 4 votos contrários, a PEC que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade foi enviada ao plenário. Nesta terça-feira está prevista a primeira das 5 sessões de discussão da matéria para preparar a votação em primeiro turno. Tivemos uma aprovação com a maioria ampla, sólida, 23-4, 80% dos votos da CCJ, superou inclusive as expectativas, demonstrando que o parecer está em sintonia com aquilo que defende o parlamento e o parlamento em sintonia com aquilo que defende a sociedade. As pesquisas de opinião pública demonstram aprovação acima de 70% a esse sentimento, contrário à descriminalização das drogas, que é nociva para a sociedade. Na reunião de líderes, realizada na última quinta-feira, parlamentares da oposição reforçaram o desejo de que a PEC seja votada. Esperamos entregar essa medida que não é contra nenhum tipo de poder, é a favor do povo brasileiro, a favor da saúde, a favor da segurança pública, a emenda mais importante, porque coloca lá em proteção à juventude do Brasil, em proteção aos nossos filhos e netos, a criminalização de qualquer quantidade de droga. O senador Rogério Carvalho foi um dos que votou contra a PEC na CCJ. Ele disse que o Supremo Tribunal Federal, que julga um recurso sobre o assunto, não está invadindo competências do Congresso Nacional. É preciso esclarecer para a sociedade que o que o STF está tratando é qual é a quantidade que um usuário pode portar para que não seja caracterizado como tráfico, para facilitar o trabalho, inclusive da polícia, e evitar de encher delegacias, presídios com pessoas que não são, nunca foram e não seriam traficantes. Se aprovada em primeiro turno, ainda haverá necessidade de mais 3 sessões de discussão e mais uma votação em plenário para a PEC ser remetida à Câmara dos Deputados. Cota para mulheres em cargos de direção de estatais, permissão para servidores atuarem como microempresários e responsabilidade solidária dos serviços de transporte por aplicativo. São alguns projetos na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne amanhã às 10 horas. Haverá também uma audiência pública antes, às 9, sobre o projeto que prevê incentivos para a inovação tecnológica. A chamada Lei do Bem, em vigor desde 2006, estabelece estímulos para o desenvolvimento tecnológico no país. O projeto, que será debatido nesta terça-feira, amplia os benefícios concedidos às pessoas jurídicas que investem no setor, especialmente as pequenas e médias empresas. Entre as mudanças propostas no projeto apresentado pelo senador Isalci Lucas está a autorização para que as empresas deduzam do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido os gastos realizados no setor de inovação. O texto também prevê a redução em 50% do imposto sobre produtos industrializados, sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Afinal de contas, inovação não é só para as grandes empresas, tem que ir também para as pequenas empresas. E tem uma distorção também com relação à regularidade do desconto, do aproveitamento do incentivo. Porque hoje só pode aproveitar quando dá lucro. E no ano seguinte deu prejuízo, você não pode compensar o lucro do ano anterior. Então são ajustes que nós estamos fazendo, que já foi lido o relatório, basta agora votar. Além da audiência pública, os senadores também deverão analisar projetos. Está na pauta, por exemplo, uma proposta que prevê a responsabilidade solidária de empresas de transporte individual de passageiros, como Uber e 99, por acidentes causados por motoristas cadastrados na plataforma. Os senadores podem votar também o projeto que reserva às mulheres pelo menos 30% das vagas de membros titulares em conselhos de administração de sociedades empresariais.
E ainda, um projeto permitindo que servidores públicos que não ocupem cargos de confiança possam atuar como microempreendedores individuais. Nesta quarta-feira pela manhã, logo após a reunião deliberativa marcada para as 10h30, a Comissão de Esporte realiza audiência pública para debater suspeitas de manipulação de resultados de partidas de futebol. A paixão esportiva número 1 do brasileiro sob suspeita. Talento, técnica, esforço e garra já não definem resultados de partidas. Interesses ligados a apostas podem estar ditando o placar. Jogadores, técnicos e árbitros comprados. A combinação atende pelo nome de corrupção e traz prejuízos a toda a sociedade. CBF, como entidade máxima do futebol brasileiro, tem de dar o exemplo e facilitar o trabalho de investigação, encaminhando à Polícia Federal a cópia de todos os relatórios sobre os jogos com suspeição de irregularidades, de crime. Vamos convocar todos aqueles que precisam dar satisfação pública de atos sob suspeita. Infelizmente, no meu estado de Goiás, foi o primeiro caso do Brasil que o próprio presidente do Vila Nova denunciou o seu jogador, que recebeu propina. O escândalo dos resultados combinados no futebol será destaque na Comissão de Esporte nesta quarta-feira. Uma audiência pública interativa pedida pelos senadores Carlos Portinho e Eduardo Girão vai debater o assunto com representantes da empresa Good Game e dos clubes Botafogo, Londrina e Tombense. A Good Games examinou alguns jogos do campeonato da Série A do Brasileirão 2023. E suspeitas de decisões da arbitragem que podem ser configuradas como manipulação do placar das partidas. A interferência indevida teria prejudicado, entre outros times, o Botafogo, que até a metade do torneio detinha a liderança e depois acabou em 5º lugar na corrida pelo título. Quem quiser participar do debate com perguntas ou comentários pode fazê-lo pelo número 0800 061 2211 ou pelo portal senado.leg.br/e-cidadania. As mensagens dos cidadãos podem ser lidas e respondidas pelos participantes da audiência. O Senado está comemorando 200 anos que vão ser completados em 25 de março, data da outorga de nossa primeira Constituição pelo imperador Pedro I e que previa a criação das 2 casas do Poder Legislativo. Para comemorar a data, a TV Senado passa a exibir uma série de reportagens especiais sobre temas importantes para o país em que o Senado desempenhou papel fundamental. Hoje, no primeiro episódio da série, vamos falar do direito ao voto, que nem sempre foi uma realidade no Brasil. Entre avanços e retrocessos, o direito de escolher os governantes só foi plenamente garantido com a Constituição de 1988. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira e estabeleceu o voto censitário. Isso significa que o direito de votar era baseado em critérios de poder aquisitivo. A renda exigida era de R$100 mil. Você tirava da sociedade negros e mulheres, que nem eram considerados da sociedade, sobravam os brancos trabalhadores, que os R$100 mil não era tão limitante. Então você tinha um percentual da população que tinha condições de votar. E aí permitia o voto do analfabeto. Com a mudança do Império para a República, surgiu uma expectativa de maior participação política que acabou sendo frustrada. Isso porque a Constituição de 1891, a primeira republicana, proibiu o voto dos analfabetos, aumentou a renda exigida para votar e criou burocracias de comprovação de renda. Ela vem e aumenta a questão censitária, então sai de R$100 mil para R$200 mil. Burocratiza a forma de comprovar isso. A anterior era R$100 mil, era simples comprovar, era mera declaração, ou juramento do seu empregador, por exemplo. A Constituição Republicana vem e fala, não, você tem que criar uma burocracia para comprovar essa renda e, além disso, traz o problema de proibir o voto do analfabeto. E aí a gente cria um gap,
de quantidade de pessoas que estavam permitidas a votar. A participação de eleitores ao longo da Primeira República se diminuiu bastante, de forma significativa. Então, alguns estudiosos chegam a falar por volta de 10%, né, do nosso público eleitor ao longo do Brasil Império, né? E já na Primeira República, que é a tradicional república oligárquica, nós temos menos de 3%, cerca de 2,5%, né, da população eleitora. O voto é obrigatório, direto e secreto. Em 1932, por meio de um decreto que criou a Justiça Eleitoral, o então presidente Getúlio Vargas institui o voto secreto, com o objetivo de inibir fraudes, e concede o direito ao voto feminino. Mas a luta das mulheres pelo voto vem desde o movimento sufragista no século XIX e de organizações de movimentos feministas no início do século XX. Em 1932, quando essa possibilidade é colocada no Código Eleitoral, em 1934 vem para a Constituição, o voto só era permitido para mulheres que exercessem atividade remunerada. Quais as mulheres eram permitidas a trabalhar, a ter autonomia e independência financeira naquela época? Então, mesmo que você permitisse algumas possibilidades de exercer a cidadania para as mulheres, ainda era muito limitada, ainda tinha muitas dificuldades. Só a partir do momento em que o voto se torna também obrigatório para mulheres que a gente vai poder dizer que existe uma igualdade política entre homens e mulheres na questão do voto. Marcada por avanços e retrocessos, a história do Brasil não permite dizer que existiu uma linha ascendente de participação da população em relação ao voto. Dois grandes momentos históricos restringiram a participação política cidadã. O golpe de 37 de Getúlio Vargas, que instituiu o Estado Novo, e a ditadura militar de 1964. Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei. A lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifica a lei, então? 37 e 45, apesar do avanço do voto feminino de 32, você tem aí um hiato em que as pessoas não podiam votar, porque as eleições foram suspensas. Em 45, no contexto ali já do desfecho da Segunda Guerra Mundial, você tem uma participação política, mas ao mesmo tempo, por mais que você tenha ali um avanço dos votos e uma ampliação para as mulheres, os analfabetos estavam excluídos desse processo político eleitoral. E ao mesmo tempo você teve várias ameaças de rupturas políticos institucionais. Foi somente com a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que os analfabetos voltaram a ter direito ao voto. Também com a Constituição de 88 ficou determinado o sufrágio universal. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Entre as vantagens do voto universal, podemos destacar a manutenção da democracia, a legitimidade das decisões, a estabilidade dos regimes políticos e a representatividade de grupos sociais diferentes, já que não há um critério de renda para o exercício do voto. Então, o que a gente vê no Brasil em relação ao direito do voto são muitos empecilhos até ele se tornar efetivamente universal. Quer dizer, que todos possam exercer a sua cidadania. Isso não significa que todos irão votar. O direito ao voto e a educação política, infelizmente, não andam juntos como deveriam no Brasil. E o futuro do direito ao voto? O voto deve ser facultativo ou obrigatório? A polêmica é antiga e sempre volta à tona nas eleições por causa do grande número de eleitores que deixam de votar. O voto é obrigatório no Brasil desde 1932 e são muitas as expectativas e temores sobre uma possível mudança. A obrigatoriedade do voto e a facultatividade do voto, ela passa por isso, por essa consciência. Se a gente tiver um eleitorado consciente das suas possibilidades, da sua atuação na sociedade, o voto facultativo seria de fácil implementação. Se você entende que não tem essa maturidade, talvez o voto obrigatório seja uma forma de estimular a participação, não a obrigatoriedade de votar em alguém. A nossa democracia ela ainda é muito jovem, nós ainda estamos consolidando a nossa democracia a partir das instituições, a partir do eleitorado, dos cidadãos como um todo. Então, a partir do momento que você permite que o voto seja facultativo,
eu entendo que é possível que a gente volte àquele período clientelista. Acredito que ele deva ser obrigatório ainda, porque é o reconhecimento de toda essa história, né? Então, de fato, a gente precisa valorizar a nossa luta e a nossa conquista do direito ao voto. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.